Borrachinha, não vai ter luta? Vai ter? Como é que vai ser? Vai ter, vai demorar um pouquinho, vai ser em janeiro, não vai ser em novembro como o pessoal queria ver, os fãs queriam ver, né? O UFC queria que acontecesse, eu também, mas o Romero não queria, então ele pediu para ser para janeiro, vai precisar de mais tempo para treinar. Se cair alguém da luta do Rock Hold com o Weidman, você aceita substituir? Cara, depende de quanto tempo, né? Teria que falar agora já, pra estar treinando. Né? No nível que eu cheguei agora para lutar com o Romero, que é o primeiro do ranking, não vale a pena aceitar uma luta em cima da hora, entendeu? Sendo que vencendo o Romero, a chance do título é muito forte de acontecer, de chegar nela. Então, só se falassem agora, entendeu? Eu lutaria com qualquer um dos dois, mas teria que dar o tempo necessário. A gente sabe que o MMA é um esporte muito duro pro corpo e tudo mais. O que te faz ter certeza que ele tá exagerando, talvez forçando para adiar a luta, sabendo que ele realmente se lesionou contra o Robert Whittaker? É muito simples. Quando ele se lesionou, se ele se lesionou, né, realmente contra o Whittaker, ele já saberia quanto tempo precisaria para estar pronto. Mas ele disse que lutaria em novembro comigo. Aí depois disse que o médico não tinha liberado ele ainda, mas ele desafiou comer nesse intervalo de tempo para lutar. Então, com certeza, não é a lesão que está impedindo. Ele acredita que vai precisar de mais tempo para estar pronto. Você acha que é o quê? É medo de enfrentar você? O que você acha que é? Eu acho que quando você chega a uma certa idade e você vai desafiar um certo oponente, você sabe que aquele oponente pode te machucar, pode te gerar danos à saúde até. Então, talvez você precise ter mais tempo para chegar melhor naquela luta, entendeu? Mais rápido, mais bem preparado. Eu acho que é isso que ele está pensando, entendeu? Ele tem vitória sobre os maiores da categoria, ex-campeões e tudo mais. O que você acha que você traz para o jogo que os outros adversários dele não traziam? Que riscos a mais você oferece para ele? Potência destrutiva, nocaute, ser nocauteado com brutalidade. Eu acho que é isso que mexe com todos eles, entendeu? Você acha que seria questão de ser talvez a última luta dele? Se fala sobre a idade dele e tudo mais, você acha que você seria o cara a talvez aposentar ele, né? Pode ser, mas eu acho que ele renovou com o UFC. Eu até estava guardando ele usou esse contrato da minha luta, porque o UFC quer que essa luta aconteça. Ele usou esse contrato da minha luta para não assinou, forçando uma renovação com o UFC. Eu acho que renovou por 8 lutas, então acho que não vai aposentar nessa não. Você acha que então ele, no primeiro momento, aceitou a luta com você, acho que uma tática de negociação para o contrato com o UFC? Exatamente. A gente sabe, ele é muito malandro, ele tem toda essa forma dele de trabalhar, né? Ele utilizando os artifícios que ele pode. Então, com certeza ele tá jogando com tudo isso aí para conseguir mais tempo com o UFC, para conseguir um contrato melhor, como conseguiu, entendeu? A gente já sabe, essa manha cubana, eles têm isso muito. Então, até o jeito de lutar mesmo é assim, ele finge morto, depois explode, entendeu? Fica um pouco mais tempo ali no corner, antes do juiz, acabou o tempo, mas ele fica sentado aí, então tem tudo isso. Você tem confiança que ele vai aceitar essa luta para janeiro, nessa data que você tem falado, dia 18 de janeiro, você tem confiança que para essa data ele vai aceitar enfrentar você? Acho que sim, tenho confiança sim. Pela pressão que o UFC está fazendo, porque por ele não aceitaria não, acho, mas pelo UFC sim. Você espera que seja uma luta de 3 rounds, de 5 rounds talvez para te preparar para uma disputa cinturão? Tanto faz, 3, 5 rounds, eu não vou chegar a 3 rounds com ele, nem com ninguém. Borrachinha, você é apontado por muitos como a maior esperança do MMA nacional, né? Esse crescimento tão rápido de 2 anos pra cá, quando você se juntou ao UFC, te surpreende? Essa popularidade, a sede dos fãs, é algo que surpreende ou não? Surpreende, né? De certa forma. Por outro lado, também não, porque você vê o cenário nacional e você vê alguém despontando rápido, então, com certeza, naturalmente, aquela pessoa vai ter os holofotes ali mesmo, vai ter uma sede maior. Então, ao mesmo tempo é natural, mas eu não ficava pensando nisso, eu apenas pensava em ter resultados, entendeu? Quando as pessoas pensam na sua luta contra o Romero, muita gente está na expectativa para ver como você vai sair contra um cara tem wrestling do nível dele. Você acha que ele vai usar isso a favor dele, vai tentar usar wrestling contra você? Ou você acha que ele vai ter coragem de encarar a sua trocação? Assim,
Eu acho que a maior intenção dele vai tentar derrubar. Mas a luta começa em pé, ele precisa primeiro, né, fintar alguma coisa, trocar, né, passar algum momento lutando em pé comigo. Mas basicamente isso, ele vai querer derrubar, agarrar, e eu vou fazer a minha estratégia contra esse jogo dele, né, que já estou mais que acostumado a fazer. Foi contra o Hendricks, foi a mesma coisa, manter distância, golpes retos, longos, e fazer ele sentir aí o peso dos golpes. Você acha que a luta seria parecida com a luta com o que foi contra o John Hendricks, em termos de estilo de luta? Acho que vai ser bem similar. Você acha que é mais dura? Porque ele vem apesar de vir de derrota, ele vem num momento melhor da carreira do que o Johnny Hendricks, né? Que era da divisão de baixo, que vinha de muitas derrotas. Eu acho que vai ser bem parecido, não vai ter diferença de dificuldade não. Você tem 4 lutas no UFC, né? Os atletas geralmente entram no UFC assinando um contrato de 4 lutas. Você, em qual momento você renovou com o UFC? Se é que já teve uma renovação com ele? Quantas lutas você tem no contrato? Ah, sim, interessante essa pergunta. O UFC me chamou para renovar o contrato na minha segunda luta. Que é uma Antes coisa... ou depois da luta? Depois. Depois do UFC Rio, que eu nocauteei. Aí eles me chamaram, que é uma coisa diferente, né? Eu tinha um contrato de 4 lutas, realmente, você está correto. E aí eu falei, opa, então eles já querem, ver um valor diferente em mim. Aí eu pedi um valor bem alto, eles disseram, esse valor está bem acima do que a gente costuma pagar, então vamos fazer o seguinte, eles me propõem fazer uma luta que foi contra o Hendricks, para depois a gente negociar. Falei, tudo bem, mas depois dela vou pedir mais. E aí eles meio que, entendeu, colocaram, fizeram uma aposta comigo. Que se eu perdesse a luta, possivelmente até aquilo que tinha oferecido ia cair um pouco. E aí eu ganhei, e aí eu pedi o que eu queria pedir mesmo, aí a gente fez uma negociação, renovamos o contrato. Chegou o valor inicial que você tinha pedido ou foi meio termo? Passou o valor inicial? Você pode falar mais ou menos? É público, né? 6 dígitos, 7 dígitos? É público, é mais de $100 mil. Uma coisa que você imaginava em 3 lutas, não é pra você chegar nesse padrão de bolsa? O que acontece? A gente tem que ir caminhando passo a passo, né? É difícil você pensar 4, 5 passos à frente. Eu pensava que seria rápido, mas talvez pelo momento da categoria e por estar mostrando muita superioridade nas lutas, foi mais rápido do que se eu fosse fazer uma previsão média, entendeu? Mas eu não fiz essa previsão antes, vou querer ganhar tanto, entendeu? Foram quantas lutas que você assinou esse novo contrato? Isso eu não sei se eu posso falar, mas o valor eu sei que é público, né? Mas não, isso aí eu não posso, eu acho. Martinho, você acha que a sua personalidade ajudou nisso também? Eu acho que sim, eu acho que o lutador não pode ser muito inibido, né, muito humilde, né, e, na verdade humilde essa palavra não existe assim, né, no meio da luta, né, se você é confiante em você tem que falar aquilo, senão você vai ser realmente falso, se você acreditar e querer falar que não acredita. Eu acho que é importante, mostrar quem você é, eu acho que as pessoas querem ver isso, né, ninguém quer ver um cara derrotado, todo mundo quer ver um cara que confia em você, em você mesmo, em si mesmo e que mostra que está correto naquilo, né? Eu acho que é isso. Você disse que o Romero você espera que seja uma luta no mesmo grau de dificuldade que teve contra o Hendricks. Na divisão, quem é o cara que você considera que seja a luta mais difícil para você? Eu acho que o mais difícil é o Rock Road. Por quê? O que ele oferece que você acha que é mais difícil? Porque ele gosta de lutar em pé, eu também. Porque ele tem uma envergadura boa. O único problema do Rock Road, eu acho, talvez é o mental, o psicológico. Na hora do vamos ver, ele não rende. Né? Foi assim com vários caras, com o Bisping. Foi assim com o próprio Romero também. O Romero nocauteou ele, né? Que é uma coisa, né, meio que impensável de... Não sei vocês, mas eu, quando anunciou a luta, eu não previ isso não. Então, no vamos ver, ele meio que escorrega ali, entendeu? Mas se ele focasse, e também acho que não está focado, se ele focasse seria talvez um grande candidato ao título.
Você acha que seria uma luta mais difícil para você do que o Romero, mais ou menos pelo casamento de estilos? Que você com o Romero, comparado com você com o Rockhold? Então, assim, eu acho que o estilo, você falou estilo porque o Romero é wrestler. Isso. Eu acho que é muito fácil lutar com quem quer derrubar, entendeu? Você sabe que o cara quer derrubar. É muito fácil, você sabe que ele vai querer aproximar de você só precisa manter distância e golpeá-lo. Principalmente o Romero, que é menor, entendeu? O Gastelum. Pra mim é muito tranquilo, eu vejo com muita facilidade quanto o Johnny Hendricks, eles vão querer aproximar. Então você precisa manter distância. Quanto o cara que é da trocação, eu acho que é mais difícil. Como foi com o Hall, por exemplo, ele tem mais manhas, né, mais artimanhas ali. E quando ele tenta quedar, aí realmente surpreende, porque você espera que o cara vai lutar em cima. Então eu acho que é mais difícil por isso, entendeu? Deu pra entender? Sim, sim. Você acha que isso é importante do Eric Albarracin no seu camp também? Muito. O Eric Albarracin, pra mim, é o melhor treinador de wrestling para MMA. Talvez ele vai ser eleito o melhor treinador agora desse ano. Porque o Cerrudo foi campeão, ele tem o Pitbull, né, o Patrício, os irmãos Pitbull, eu. Então ele é muito bom, cara, no que ele faz. E ele estava comigo aqui no Rio, foi embora ontem, foi pro BH também. É importante saber como funciona o antijogo, sempre o antijogo. Eu sempre faço o antijogo do wrestling, entendeu? Eles querem agarrar, prender, às vezes quer dar, nem sempre quer dar, mas às vezes só amarrar a luta para o tempo passar e tal, ficar cozinhando a luta. Então é importante saber como sair disso. No MMA a gente tem fãs são meio hipócritas às vezes, que eles exigem que o atleta seja humilde, da arte marcial, mas valorizam os caras que falam muito, provocam e vendem bastante. Você pensa nisso, como você agir para agradar talvez a maioria, não agradar, como lidar com as críticas que podem vir pelo seu excesso de confiança no seu talento? Então, assim, eu não tento agradar, entendeu? Porque se você vai agradar uma parte, vai desagradar a outra parte. Não dá pra tentar agradar as pessoas. O que eu entendi que o melhor caminho a seguir é ser você mesmo. Se você é confiante, seja confiante. Se você não é, se você é tímido, seja você. Não tenta forçar quem você não é, entendeu? Porque as pessoas conseguem ver isso, identificar isso. Fica falso, né? Fica muito artificial. Então, sei quem você é. Alguns vão gostar, outros não. Você teve que lidar um pouco com isso quando você desafiou o Vitor Belfort, né? Que as pessoas acharam que foi uma coisa de traidor, um brasileiro desafiar um brasileiro é uma coisa ruim. Você teve que lidar um pouco com essas críticas, né? Não, mas isso aí, o que a gente mais vê hoje é pessoas brasileiras desafiando brasileiro, americanos desafiando americano, entendeu? Mas foi legal essa crítica aí, já deu para entender mais ou menos como é que funciona, foi me amadurecendo, me calejando, entendeu?